Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco especial para falarmos sobre a ocupação das escolas. Sim, você não sabia? Há muitas escolas, Brasil afora, ocupadas pelos alunos. Para saber o porquê, vamos conversar hoje com a Jesus, ou melhor, a Maria de Jesus. Tudo bem, Maria? Bem-vinda. Tudo bem, Silvio. Mas é melhor chamar de Jesus mesmo, né? Então, os movimentos sociais, aí nas comunidades, muita gente me chama de Jesus, mas meu nome mesmo é Maria de Jesus. Maria de Jesus, representante da UFECO, a nossa União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, e você é socióloga. Sou socióloga, bacharel pela Universidade Federal de Santa Catarina. Deformou-se aqui então? Sim. Formou-se. E você falou movimentos sociais, você atua em movimentos sociais? Sim, eu atuo nas comunidades, no movimento comunitário, né? Aqui na capital, em Florianópolis. Pela UFECO, atualmente eu estou conselheira de educação, né? No Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, e representando as comunidades. As comunidades, isso. Da educação. Legal. Bom, sobre a UFECO e os movimentos comunitários, é 3 Floripa em Foco específico, né? Sim. A gente vai delimitar o tema aqui, a ocupação das escolas, né? Sim. E no lado de Jesus, a nossa muito conhecida Claudete Mitman. Bem-vinda, estava fazendo falta aqui. Obrigada, Silvio, sempre um prazer. Certo. E a Claudete Mitman vem aqui como pedagoga e também militante dos movimentos sociais, né? Dá para dizer, né? Sim. Bem, para começar a nossa conversa sobre essa história de ocupação das escolas, gostaria de trazer alguns dados. Esse movimento nacional de ocupação das escolas por parte dos estudantes começou no Paraná e em São Paulo e se alastrou por todo o país, inclusive aqui em Santa Catarina, né? E é um movimento que pede o quê? Não a PEC 241, que já virou PEC 55 agora, né? Isso. A PEC da morte, como tem sido chamada, aí pode mudar de número, mas o nome fica. Da maldade também. A PEC da maldade, né? A do fim do mundo. Nossa, tá adjetivada. Então, as ocupações, os estudantes que ocupam as escolas pedem que não seja aprovada essa PEC 241 e também contra a reformulação do ensino médio, uma medida provisória, uma canetada recente do nosso presidente da República, que flexibiliza os currículos no ensino médio, desobrigando o aluno a ter disciplinas de artes, de sociologia e de filosofia, né? E também aumenta a jornada escolar, certo? Os estudantes estão dizendo não a essa reforma por canetada do ensino. E uma revolta dos estudantes e agora também dos professores é o tal do projeto Escola Sem Partido. Vamos partir daí? O que é Escola Sem Partido, professoras? Então, eu quero dizer que este projeto de Escola Sem Partido é uma escola de muito partido. Porque quem pensou esse projeto tem partido, tem lado. Já fez com uma visão... Com uma visão como viés para direcionar o pensamento das escolas. Ou seja, eles utilizam aquele termo de doutrinar as crianças, se utilizando de um termo popular que eles arranjaram para isso, de escola sem partido. Mas é bom que fique claro para a população que esse pensamento é um pensamento arcaico, atrasado, onde as crianças, os jovens, os adolescentes estão impedidos de pensar. Ou seja, eles só têm que seguir uma única linha de pensamento. Então, escola sem partido é uma escola que tem muito partido. É a pessoa, o grupo de pessoas que pensou isso, pertence a partidos. Mas o que objetiva esse projeto? É um projeto para quê? Eu, na minha opinião, na minha concepção, naquilo que eu tenho lido, concordo com o que a Jesus falou, que existem muitos partidos, na concepção deles, quais partidos podem ou não podem opinar sobre a escola. Exato. Então, a grande questão é que quando você vive um momento em que você dá voz ao movimento negro, ao movimento de mulheres, aos gays, aos homossexuais, a questão de gênero, você escancarra, você abre as cortinas que estavam fechadas e dá voz para quem não tinha voz. Entende? Então, para quem propõe a escola sem partido, isso é doutrinamento. Eles são frontalmente contra a pedagogia de Freire, freiriana. Porque eu estive até num debate na TV com o mentor, que é um
Ele é um procurador do estado de São Paulo, eu não lembro como é o nome dele. Aqui em Florianópolis teve esse debate? Ele esteve na TV Com, já faz E ele um defende tempo. a escola sem Ele é o proponente, Ele é o proponente. junto com um grupo de jovens que se chamam Jovens pela Liberdade. E isso tem um viés neoliberal muito forte, né? Exato. Porque se você pensar a independência americana tinha povo pela liberdade, você tem o viés neoliberal construído na Guerra da Independência Americana. E esses rapazes, esses meninos que são da UFSC, que inclusive estavam no debate, eles representam os chamados Jovens pela Liberdade dentro da filosofia neoliberal. Aí está o partido. Ah, esse é o partido. Aí está o partido. Que propõe a escola sem propõe partido. a escola sem partido. Então, eles não querem a teoria que se discuta o marxismo, a sociologia de esquerda, Gramsci, todos esses grandes pensadores, Freire, né? Não querem isso porque eles alegam que Freire quer a revolução. Tanto que no dia que eu fui para o debate, eu fui com a pedagogia do oprimido, que eu tenho o privilégio de ter autografado a primeira edição pelo Paulo Freire, quando ele voltou do exílio. Eu fui num congresso e lá estava ele, um congresso de professores. E reconhecido no mundo inteiro, o Paulo Exatamente, Freire, né? Aqui no como Brasil um revolucionário da educação. Qual é a ideia de revolução de Paulo Freire? Paulo Freire propõe a revolução de mentes, de corações, a libertação da opressão. Ensinar a pensar. Exatamente. Não apertar botão. Ensinar a pensar e ter senso crítico e ser sujeito da sua história. É esta a revolução que Freire propõe. Jesus está aqui se segurando. Então, ao contrário do que propõe o tal do projeto da escola sem partido, vai totalmente contra aquilo que pensava Paulo Freire. Exatamente. É o universo. É como diríamos assim, é a água e o vinho. Por que essa diferença? Por que essa diferença? Porque o pensamento de Paulo Freire, ele traz para que as pessoas se sintam sujeito da história. Já a escola sem partido, alguém vai dizer que ele tem que seguir essa linha. Ele não vai ter a liberdade de pensar. Ele se torna refém da história. De quem propõe a história. Porque a história sempre tem o vencedor que conta a versão, né? Que conta a versão. Jesus, me chamou muito a atenção o fato de ser por uma canetada que as disciplinas de sociologia e filosofia saíram do currículo. Isso eu achei assim uma aberração. E você, como socióloga, como é que enxerga essa questão? Olha, quero te dizer que isso é um atraso do atraso do atraso, né? E isso tem uma razão de ser. Vem exatamente nessa linha que nós discutimos sobre a questão da escola sem partido. A linha freiriana, né? Eles não querem que o pensamento crítico dentro... O que no ensino médio, o que é que se introduz? Não vai ensinar a sociologia, os grandes pesquisadores. Dá uma introdução de como essas pessoas pensam. E aí, os sociólogos brasileiros também traz para a escola, né? E isso não é necessário, porque essa canetada agora só é necessário mesmo português, matemática e uma língua, a língua inglesa no caso. É isso que eles estão sugerindo. E até tiraram o espanhol. Eles não tiram o português porque é impossível. É impossível, né? O português, mas tem que ter o inglês, por que não o espanhol? Se nós somos nossos vizinhos todos falam espanhol. E nós estamos em Florianópolis. Florianópolis é a capital do Mercosul. E o fato de ser por um decreto, assim, por uma canetada. Isso é o que é mais grave ainda. Por quê? Porque não se perguntou. Aquilo que o Paulo Freire sempre defendia, né? De perguntar, de conversar, de dialogar, né? E não chegar por uma única canetada, um único iluminado, dizer, não, vocês vão ter que estudar português, matemática e o inglês. Sociologia? Que isso? Filosofia? A gente leva em questão também a questão de artes, né? E as artes? Lembrem que toda a construção histórica da humanidade, ela se deu através da arte. Através das artes. Se você vê como o ser humano começou a construir a sua linguagem cognitiva e a percepção de mundo e querer contar uma história, foi através da arte rupestre. E através do grafismo, das inscrições. Ele não tinha uma linguagem, digamos, uma linguagem escrita estabelecida. Ele usava as imagens. E isto é arte.
Se expressar, né? O ser humano começou a se expressar, contar a sua história, aquilo que ele era enquanto sujeito, através da arte. E daí, se você pega a música, ela tem a ver com a cultura dos povos, ela tem a ver com a forma de pensar, ela tem a ver com a sensibilidade. A arte, ela engloba dentro da pintura, do teatro, da música, né? Ela engloba o pensamento condensado da construção histórica da humanidade. E quando você nega às crianças o acesso a isso, você está cometendo uma injustiça social imensa. É violento, né? É terrível, é uma violência. É muito violento. Porque você pensa, Silvio, um filho de alguém privilegiado, ele vai para uma escola particular de artes. Ele vai para um teatro, o pai vai levar para não sei aonde, vai poder visitar um museu, ele vai ter uma construção histórica com acesso à arte. Com acesso à arte e um desenvolvimento cognitivo muito grande. E dos nossos alunos de escolas públicas, se a gente leva em consideração que as escolas públicas atendem 90% praticamente de todo o alunado do país, o que você está negando? Você está criando uma geração de pessoas sem pensamento crítico, sem cidadania e sem se apropriar da história, da própria história deles. Da própria história. Não ensinar sociologia é negar ao sujeito perceber que está inserido numa sociedade. E é isso que os estudantes estão reclamando. Porque o que acontece? Desde a sociologia e a filosofia foram retirados do currículo com a ditadura militar. Exatamente. Isso é bom lembrar, né? Lembrar muito bem que a sociologia, a filosofia e a arte foi relegada a uma disciplina de só menos com o regime militar. Porque quando eu fiz o meu ensino fundamental, que seria o ginásio, eu estudava solfejo, estudava arte, tudo Latim. Isso foi tirado fora. Latim. Exatamente. Você tinha toda uma estrutura de currículo que te daria um suporte. Para a visão de mundo. Para a visão de mundo, para a apropriação do conhecimento. Quando vem o regime militar com a reforma MEC-USAID, o que se faz? Os Estados Unidos vêm, fazem um acordo com o MEC para se criar um processo de escolarização para o mercado. E o que está se tentando fazer com esta MP? A mesma coisa, não é, Jesus? É a mesma coisa. É criar os cursos dentro das escolas públicas, os cursos profissionalizantes. Voltado especificamente e unicamente. E daí, quando a Jesus fala, ela falou uma coisa muito importante, quando ela diz que o inglês é obrigatório. O inglês é obrigatório. Aí a pergunta é, se você quer dominar um povo, você mata o que primeiro? A própria língua e a própria cultura. A cultura. Primeiro vai Hollywood. Quando você impõe uma língua do dominador, você está jogando no lixo a história daquela população. E, Claudete, eu acho até que essa medida provisória, ela é tão violenta, talvez mais do que a própria ditadura militar, porque os militares não fizeram isso, entende? De uma canetada só, sair, tirar do currículo, e aí a meninada pularam fora e estão ocupando as escolas. Né? Eu acho que o negócio eu acho que foi tão ousado, na ousadia, sabe, Claudete? A ousadia dessa canetada da medida provisória 76... não lembro qual é. Medida provisória de 22 de setembro. A MP, eu não sei. Então, ela vem de uma forma tão violenta que ela chegou a um único iluminado e disse: sociologia não, filosofia também não, artes nem pensar, você vai ter que estudar português, e você vai ter que estudar matemática, porque você tem que ser bom em números, e você tem que saber inglês. Entende? Então, para dizer para os jovens hoje isso, é muito violento, né? E a resposta da juventude, vamos ocupar as escolas. E o que me deixa impressionado nisso, né, da resposta deles, é que como na década de 60 e 64, quem começou o movimento de revolta popular foram os universitários. Os estudantes foram na ponta de lança, né? E eles vieram no embalo do grande levante de Paris, quando o governo francês quis fazer a reforma do ensino lá, e eles foram para a rua e ocuparam as ruas. Inclusive, na época, Sartre, com 82 anos, estava de megafone na mão comandando a marcha dos estudantes. E os estudantes brasileiros entraram nisso. E o importante é lembrar
que quem sempre toma a frente de toda essa discussão, desse embate, são as áreas de ciências humanas. Por isso, Jesus, é imprescindível que se corte. Na visão deles, né? Exatamente, porque se você deixar as humanas soltas por aí, elas vão fazer e acontecer. Essa que é a grande questão. Vão botar em risco o sistema tal qual eles querem. Né? Pois é. Nossa, tem tanta coisa interessante, mas a professora Claudete falou rapidamente do MEC-USAID. MEC-USAID foi esse acordo nefasto, né, feito lá nos anos 60. Para toda a América Latina. Foi para toda a América Latina. Toda a América Não Latina. foi só para o Brasil. O acordo MEC-USAID, USAID é uma empresa americana que trabalhava na América Latina para fazer os acordos de reforma de ensino, de estruturação de empresas, de toda essa... ela era tipo, digamos, um governo paralelo dentro dos países latino-americanos. Que ensinava, por exemplo, em geografia sobre elefantes, sobre girafas, sobre coisa que não se tem aqui no Brasil, né? Ficava falando sobre o anel do milho lá nos Estados Unidos e não sabe da mandioca aqui no Brasil. Não, inclusive aqui no Brasil a gente não avançou muito, né, Silvio? Se você pensa assim, bom, história, né, Jesus? Você que é lá da região do Nordeste, né? Sou pernambucana. Você sabe que houve grandes revoltas que se estudam as revoltas de lá. Você teve Canudos, você teve que aconteceram naquela região. Aqui no Sul, nós tivemos a Revolução Farroupilha, que é dado uma pincelada, e nós tivemos uma grande revolta cabocla, tão ou maior do que Canudos, que foi contestado, que era estudado nas escolas. Então, a partir do momento que você começa a dar voz para essa coisa escondida, eles já ficam preocupados. É complicado. Inclusive, era proibido se falar do contestado nas escolas. Porque o governo do estado de Santa Catarina estava violentamente envolvido nesse processo de grilagem de terras. Sim. Isso só a história que pode dar conta de todos esses acontecimentos. E história também é uma disciplina que está... Estão de olho, delimitando o que ela pode... Exatamente, mas aí a escola sem partido é nisso. Aí entra a questão da escola sem partido. Eles não tiraram do currículo, mas também, como tiraram sociologia e filosofia, porque para eles é isso supérflua, né? É supérfluo, é gastar dinheiro, isso não tem cabimento. E aí o ensino da história, quem ia padronizar é a tal da escola sem partido. Exatamente. Porque a história também dá conta de um pensamento crítico, de você se sentir pertencente à sua realidade, né? Então, é a história, né? Tentar despolitizar. Exatamente. E o sentimento, porque o que acontece nesse momento? Né? O sentimento de brasileiro, de ser brasileiro, de sentir, de pertencer à tua nação, é a tua história. E isso eles querem eliminar para que nós não nos sentimos o carinho, o amor pela nossa cultura, pela nossa história, pelas nossas raízes, pelo nosso jeito de falar, né? Então, isso é para as pessoas esquecer. Então, eu sou brasileiro. Complexo de vira-lata, né? Aquilo que o Nelson Gonçalves falava. Nelson Rodrigues, o eterno complexo de vira-lata. Que os brasileiros, né, infelizmente, lhes foram esse é o viés da escola sem partido, né? Então, é muita coisa para poder a meninada dar conta. E a escola sem partido, só querendo... quando eu fui nesse debate, o que eles propõem é que se tenha uma lista de conteúdos que podem e do que não pode ser falado em sala de aula e que seja colocado na sala de aula. Eles querem que isso... Sim, exatamente. Trazer pronto o plano de aula para o professor, no caso. Isso pode, isso não pode. É a doutrinação e é você monitorar, é você... Controlar o discurso. Controlar completamente. Não é nem manipular, é controlar. É o controle daquilo que você vai falar. Isso é estado de exceção, é ditadura, Silvio. E é isso que está deixando a estudantada revoltada. Se a gente observar a fala da Ana Júlia, o que ela fala quando ela começa? De quem é a escola? A quem pertence a escola? A escola sem partido não quer que a escola pertença ao estudante.
ela quer se apossar do espaço da escola. Se apropriar do espaço que pertence ao estudante. Ela quer que o estudante não se sinta pertencente àquele espaço, que ele apenas use de acordo com aquilo que eles estão propondo. Certo. Uma questão que me chama a atenção sobre essas já 1.200 escolas ocupadas no Brasil, com os estudantes querendo o fim da PEC 241, querendo não a esse projeto do Escola Sem Partido e também essa reformulação do ensino. Uma coisa que me chama a atenção é essa questão da PEC 241, eles exigirem a retirada dela. Não é uma coisa muito distante os alunos dentro da escola pedir uma coisa estritamente política? Não é porque, Silvio, quando a PEC ela estabelece o congelamento por 20 anos de todos os investimentos nas áreas públicas, a educação vai sofrer violentamente. E as nossas escolas públicas necessitam de investimento, de infraestrutura, de tudo, de bibliotecas, de laboratórios. E se você corta o investimento, você vai ficar pior do que você está. Entende? Tem que ampliar e não... Exatamente. conter. Então, quando você pensa... Esses dias eu estava lendo uma coisa interessante sobre o nióbio. Eu não sei se vocês sabiam que o Brasil é o ele maior. é o maior detentor de minérios raros e do nióbio do mundo. Ele tem, parece, 98% do nióbio do planeta. Estão no Canadá. E os royalties, o dinheiro do lucro do nióbio, ele é aplicado praticamente em programas sociais, educação e tal, no Canadá. Aqui no Brasil, em 76, se não me engano, eu sei que foi na época do regime militar, o controle da pesquisa e da extração de nióbio foi concedido a uma empresa inglesa. Então, é essa empresa que estabelece o preço do nióbio brasileiro. E o nióbio vale mais que ouro. Vale mais que ouro. Então, tu imagine os royalties do petróleo, O nióbio e mais outros materiais raros. Se nós tivéssemos um percentual garantido por lei para ser aplicado em educação, você faria muita coisa. Um país desenvolvido. Um país desenvolvido. Sabe? Então, aí seria pesquisa, seria... Né? Exatamente. Então, é por isso que eu volto à tese da história da escola sem partido. Eles vão direcionar o pensamento da meninada, dos estudantes, para não ter esse sentimento de pertencimento da sua própria terra. Exatamente. Então, vender o petróleo por um preço de um valor de 1 litro de Coca-Cola e ninguém dizer nada por isso. Então, você não sentir que aquilo é teu, que aquilo vai te dar liberdade e tudo mais, e ninguém fazer nada por isso, é essa a metodologia que eles querem implementar para que as pessoas não se sintam pertencentes à nacionalidade brasileira, de se sentir, de valorizar tudo de bom que a gente tem. Então, tem um sentido, e é começando na educação. E é aquela história, né, Silvio? Quando você coloca milhões na rua com a camisa da seleção verde e amarelo, tá? Com o discurso contra a corrupção e com faixas, inclusive uma época somos todos Cunha, e tu tem um Cunha com a corrupção que tem. Sabe? Foi preso, né? Tá lá na gaiola, né? Primeiro ele fez o serviço sujo que precisava ser feito. Ele foi útil. Sabe? Ele foi muito útil. Aí quando você tem essa população toda que não consegue ver que a história, o discurso do combate à corrupção, pura e simplesmente, ela tem por trás dela uma coisa muito pior, que é o ataque direto aos direitos da população, aí nós entramos naquilo que tu disse. Como é que esta população não consegue entender a importância daquilo que esses jovens estão fazendo e por que esta população não está na rua apoiando o movimento jovem? Aí entra a pergunta que eu queria colocar. A TV Floripa está abrindo espaço para essa discussão, né, sobre as escolas ocupadas, e por que a gente não ouve falar nos outros meios de comunicação? Parece que não tem ocupação nenhuma. Quem explicaria isso? Bom, os meios de comunicação, a grande mídia, está a serviço de quem? Está a serviço do Ela criou quem incentivou que os vestidos da camisa canarinho fossem para a rua? Aí a pergunta que eu faço, quem incentivou? Foi a grande imprensa. A grande imprensa. Sabe? E como nós somos, eu vou me colocar, eu vou falar no nós, não vou falar eles, porque nós somos todos brasileiros. Nós somos grandes consumidores
de Rede Globo e companhia, nós nos pautamos pela ideia que eles pregam. Eles são os donos da verdade. Isso já aconteceu com Carlos Lacerda, na época de Getúlio. Isso aconteceu com Jango também, a imprensa derrubou Jango. Então a imprensa é um partido paralelo dentro do Brasil. E tem uma história interessante que uma teórica, eu não me lembro se ela é inglesa ou americana, ela escreve um livro dizendo que se você quer dominar um país, você tem que criar um sistema de imprensa forte que possa estabelecer as regras e o padrão de comportamento. E quem foi a pessoa que prefaciou? Carlos Lacerda. E foi aí que nasceu esse grande conglomerado de imprensa brasileira que na realidade domina, como dizia o velho Assis Chateaubriand, que era da Manchete, eu não quero ser presidente, eu quero mandar no presidente. Uau! E tem gente mandando no presidente que está aí, que está lá sem voto, né? O presidente Michel Temer, e ele tá pagando isso aí, né? A grande imprensa teve um aumento considerável de 800%, 700%. Sim, aumentou os investimentos e ninguém sabe. Eu só vejo anúncio, inclusive até nas TVs a cabo, pesada a propaganda do governo. Intensivo. Então essa propaganda ela tem duas razões. Primeiro, aumentou o caixa da grande imprensa. Segundo, a grande imprensa está contando para todos os brasileiros que vestiu camisa verde e amarelo que está tudo mil maravilha. E não está. Parece que mudou o discurso depois que o contrário agora, porque antes estava tudo muito caro, porque a inflação. Mas agora não, a inflação está controlada. As panelas são guardadas. As panelas foram guardadas, a inflação continua a mesma, a gasolina, diminuiu o custo da gasolina. Esqueceram de contar que o álcool que é adicionado aumentou. Exatamente. Aí ele baixou 3 centavos. Aí os donos de bomba disseram, não vamos mexer nos nossos aparelhos para dar um desconto de 3 centavos num litro de gasolina. E eu não vejo mais as panelas baterem com relação a isso, né? Então tem uma grande mediadora na mente da população brasileira, que é a grande mídia. Tá bom. Queridas, olha, o nosso tempo já está se esgotando. Só dar um rápido quadro aqui como estão as ocupações das escolas em Santa Catarina. Por enquanto, né, computa-se 24 escolas e universidades ocupadas em Camboriú, Sombrio, Araquari, Rio do Sul, Araranguá, Xanxerê, Chapecó, São José e Florianópolis e ainda São Lourenço do Oeste, lá no extremo oeste, que foi a primeira escola. escola. Tem uma escola em Dionísio Cerqueira também que foi ocupada. Dionísio Cerqueira também. E lembrando que na região dia, oeste, as escolas, que é um fato que nós temos que lembrar, que a maioria das escolas de Santa Catarina são institutos federais e universidades. Mas Chapecó e Dionísio Cerqueira e na região, nós temos escolas estaduais ocupadas. Em todos os Como no Paraná, porque no Paraná as escolas são escolas estaduais. São Paulo são escolas municipais estaduais. Tá? Em Santa Catarina começou pelos institutos, pelos IFSCs, né? Isso. E pelas universidades, mas nós temos um movimento iniciando de escolas estaduais sendo ocupadas. Sendo ocupadas também. Essa escola que tem aquele vídeo da polícia andando por dentro dela, sim, que foi é uma escola estadual. Em Chapecó, né? Exatamente. Que alguns botaram só a foto da metralhadora apontando para uma passando entre aluna. Os estudantes. E aí a polícia, como estávamos dizendo, mostrou um vídeo dizendo que estava protegendo e que o policial simplesmente passou entre os estudantes, não apontou, né, para a menina. Mas o fato de um policial estar dentro das dependências com de uma arma escola, de fogo daquele calibre para estudantes, é intimidador, é uma atitude de intimidação. O movimento das crianças. Não se entra dentro de uma escola com uma arma daquele calibre. E dá para ver no vídeo que o policial entra para uma outra dependência. Ele está fazendo o quê lá? Procurando o quê? Fazendo o quê, né? Fazendo o quê? E eu queria convidar as pessoas que estão, que vai nos assistir e que visitam a escola ocupada. Procura conversar com o pessoal que está lá na ocupação. Pergunta o que eles estão precisando, né?
Não é fácil deixar sua casa, suas coisas, eles estão lá no colchonete, às vezes precisa de um alimento, precisa de algum apoio e também, principalmente, o apoio moral. Olha, nós estamos aqui torcendo por vocês. Então eu convido a cada um a fazer uma visita às escolas ocupadas, aqui em Florianópolis, aqui no Levar Rio. até mantimentos. Levar mantimentos Exatamente. também, ajudar eles e dizer que nós estamos apoiando e que nós acreditamos nesta rapaziada e nesta moçada. Eles é que vão fazer Acreditamos na diferença. rapaziada. E na moçada. Viva gente para já- eles, né? Que a gente já está cansado de bater nesse povo aí também, né? Então Pois vamos fazer o quê? Sim. Bom, é uma discussão que não se esgota, né? Não, ela não se esgota. E Estão a convidadas gente- para voltarem aqui. Tá certo. Vamos ver o desdobramento disso aí, né? A PEC agora, chamar a atenção das pessoas que essa PEC que era 241, no Senado ela passa a ser a PEC 55, né? Hoje teve um debate já na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O governo não aparece para debater. Os senadores do governo também não aparecem para debater e hoje estava a senadora Gleisi Hoffmann, o senador Requião e várias entidades discutindo a PEC 55, que é a PEC da morte, é a PEC da maldade, é a PEC da tristeza e é a PEC pecadora. E tem uma passagem na Bíblia, Silvio, que diz assim, que Jesus disse assim para os pecadores, vá e não peque mais. Hoje as crianças estão dizendo na escola, para essa PEC, que ela vá embora e que ela não peque mais. Agora é PEC PEC, né? Que é uma... E outra coisa, lembrando que no dia 7, aqui na LESC, eu acho que à tarde ou de 7 de manhã, novembro. pela manhã, não sei, tem uma audiência Audiência pública pública. para discutir esses temas. Eu estou nessa audiência pública representando os conselhos... Dia 7, sexta-feira. próxima Está em outubro segunda-feira. aí, vira o calendário lá. Na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira. É que horas, Jesus? Às 9? Acho que é de manhã. Geralmente é eu não de manhã. não me peguei muito ao horário. Mas é importante, Silvio, que vocês procurem saber, façam chamada Uma chamada pela TV Floripa para pra Audiência essa pública, audiência segunda-feira, dia 7. Exatamente. Geralmente é na parte da manhã. essa Exatamente. audiência. Exatamente. 9, 10 da manhã, no Isso. auditório Antonieta de Barros ou no próprio plenário da E Assembleia é importante Legislativa. a população discutir, porque as pessoas não estão sabendo. Não estão sabendo. E é Não importante estão também trazer os alunos aqui, trazer pais de alunos das escolas ocupadas para conversar, porque eu acho que esse que é um espaço que a gente está abrindo para dar voz a esse movimento. sabendo. Que tentam sufocar. E a- Tentam. É isso. Mas como eu gosto muito daquela frase, pisaram na gente, mais ou menos, pisaram na gente, mas não sabia que somos sementes, né? Tentaram pisar na gente, uma coisa, bonito isso, né? É bonito. É bonito isso. Então tá. Bonita também as pessoas que estão aqui sentadas, né? A Obrigada. Claudete Mitman, pedagoga, e também a Maria de Jesus, socióloga. Você é pedagoga também? Dá aula também? Não, eu fiz no ensino médio, eu fiz aquele curso de magistério, né? Já pagou o seu karma? Pô, não fala que a minha profissão é um karma, sim. É um karma bom, é um karma bom. É um karma bom. Sim. Obrigado pela presença, né? Parabéns Obrigada. pela atuação, né? E obrigado a gente que agradece. A gente agradece a TV Floripa, né? Vamos agradecer ao telespectador internauta, né? Ao telespectador que faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. E vamos É isso que compartilhar nós nas queremos. redes sociais também, né? A TV Exatamente. Floripa. Isso, essa parte valeu. Né? E então, obrigado a você, telespectador internauta, e você pode rever esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui mesmo no canal 4 da NET, para você que mora em Florianópolis, ou pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.